Primeiramente, agradeço o pessoal da equipe da GE por esse convite. Eu adoro falar sobre radioterapia. E hoje, especialmente, falar em como a tomografia computadorizada se encaixa no contexto da radioterapia, né? Primeiramente, meu nome é Pedro. Eu sou físico, físico médico no Hospital Vila Nova Star. Lá é um hospital da Rede D'Or. E lá eu trabalho no serviço de radioterapia, onde a gente tem, em termos de aparelhos de entrega de radioterapia, nós temos 3 aparelhos, 2 dos quais são únicos no Brasil. Então a gente tem um parque tecnológico que é um dos melhores do Brasil, sim, a gente está muito bem equipado. E aqui eu vou falar em como que o tomógrafo se encaixa dentro desse contexto, né? Basicamente eu vou falar nas funções que a tomografia desempenha dentro da radioterapia, com alguns exemplos e algumas limitações. Deixa eu passar. Primeiramente, radioterapia é o uso de radiações ionizantes para tratamentos em geral, para fins terapêuticos. Majoritariamente o que a gente tem é sendo utilizado no tratamento de câncer, né? Então ele é um aparelho, é um tipo de tratamento que é entregue por aceleradores lineares que direcionam um feixe de radiação de alta energia, e esses feixes de radiação matam células. Se bem direcionados, eles matam as células que a gente quer. Se mal entregue, eles matam as células que a gente não quer. Então, radioterapia é um processo de extrema importância que a gente tenha precisão. E aqui dentro do fluxo, a gente basicamente divide o fluxo de radioterapia entre simulação, planejamento e o tratamento. A simulação é a parte de aquisição de imagens. Então a gente tem que fazer aquisição de imagens de um paciente, para em cima dessas imagens a gente planejar todo o tratamento e, enfim, passar para a parte de tratamento. Então ele é o primeiro processo técnico dentro da radioterapia. E aí, obviamente, uma simulação subótima vai ter um tratamento, no mínimo, subótimo. Fazendo uma analogia, a gente tem lá no nosso serviço uma coisa extremamente bem equipada, nós temos os melhores equipamentos, os melhores profissionais, o melhor tipo de assistência. Porém, se a gente, para ter um tratamento de qualidade, a gente obviamente precisa... Pode passar. A gente precisa de ingredientes de qualidade, a gente precisa de uma matéria-prima de excelente qualidade. Se a gente não começa a trabalhar com imagens de altíssima qualidade, não interessa o quão bem qualificado, o quão bem equipado vai ser sua equipe. No mínimo você vai ter um tratamento medíocre, né? Então, pode passar. A tomografia para radioterapia, então obviamente não pode ser qualquer tomografia. Muitas tomografias atendem os quesitos, mas elas têm que ter pelo menos alguns quesitos básicos que a gente considera como sendo um equipamento adequado. Isso envolve especificações técnicas. Uma delas, por exemplo, são FOVs grandes, FOVs de reconstrução grande, pelo menos 16 cortes, espessuras de cortes finas, redução de artefatos metálicos, que é algo que a gente tem bastante nos nossos pacientes de radioterapia. E além de aspectos técnicos, a gente também tem algumas outras características. Se você entrar num serviço onde tem um tomógrafo de radioterapia, você sempre vai ver que ele tem um sistema de lasers que a gente precisa para marcar o paciente, conseguir posicionar ele na hora de tratar. Vocês vão ver que o tampo da mesa ele é plano, a gente precisa disso para garantir uma reprodução do paciente. Uma mesa curva, o paciente deita do jeito que ele se sente mais confortável, e isso altera o formato do corpo dele, ele precisa estar sempre plano. E todos os acessórios que a gente usa para garantir que o paciente está bem posicionado, eles são indexados em tampos planos, e eles têm locais específicos onde a gente coloca ele. E uma coisa que vocês vão ver também é que o protocolo de KV geralmente é fixo. E eu vou explicar mais para frente o porquê disso. Então, voltando aqui na minha introdução, eu falei do nosso parque tecnológico, mas o nosso fornecedor de imagens, o nosso fornecedor de matéria-prima, pode passar, é um Discovery RT da GE. E aqui eu vou falar um pouquinho das características do CT, do papel do CT em geral, mas eventualmente eu vou falar um pouquinho de como o Discovery se encaixa também nessa história e algumas características que fazem o Discovery ser excepcional. Então a gente tem esse equipamento desde 2019 e ele é compartilhado com a radiologia intervencionista, então ele tem muitas características que são
excelentes também para o uso na radiologia intervencionista, e ele tem todas as características necessárias e em alguns aspectos ele é até muito superior nas características que a gente precisa para radioterapia. Algumas com características técnicas, como o BOR, alta potência, e também características tecnológicas de software. A gente tem uma experiência muito positiva em reconstruções de imagem com o nosso tomógrafo, como por exemplo reconstruções com FOV estendido, reconstruções com redução de artefato metálica, reconstrução de ruído, e eu vou falar também de tomografias 4D, como elas são aplicadas na radioterapia. Então, primeiro, antes de mais nada, surge a pergunta se a gente precisa de tomografia para radioterapia. Então, a pergunta, existe radioterapia sem tomografia? A resposta é sim, ela existe. Mas não é uma das melhores radioterapias. Tem muitos lugares que fazem radioterapia sem o uso da tomografia, utilizando o que seria um simulador convencional, usando apenas imagens planares de KV. E isso a gente chama de radioterapia 2D ou radioterapia convencional. Ela não usa imagens volumétricas tridimensionais. E o problema dessa radioterapia é que geralmente as regiões que a gente trata, a gente não consegue enxergar exatamente o que a gente precisa tratar, a gente não consegue enxergar o alvo. Então geralmente são regiões de tratamentos baseados em referências ósseas, em marcadores, e para ter certeza que a gente acerta, a gente usa margens amplas. Isso aumenta muito a toxicidade do paciente, mas é uma radioterapia factível. Inclusive, se pensar em radioterapia, historicamente a radioterapia existiu durante mais de 100 anos apenas sendo 2D. Só no final dos anos 90, assim que com o uso de cálculo computacional e juntando isso com a tomografia, é onde a gente entrou na área da radioterapia moderna, da radioterapia 3D. E aí a gente passou de não saber exatamente onde está o alvo e precisar irradiar muita coisa para finalmente começar a enxergar o alvo. Com isso a gente conseguia diminuir as nossas margens e ao tempo com a evolução da radioterapia, baseado em imagens volumétricas, a gente conseguiu com mais tecnologia e diminuindo cada vez mais a quantidade de tecido sadio que a gente precisa irradiar. Então, o início de uso de tomografia com o cálculo computacional foi o start de uma radioterapia moderna, e isso representou assim, um salto gigantesco na qualidade de radioterapia. Todas essas tecnologias a gente vai aumentando ainda mais a nossa qualidade de tratamento, mas esse aqui, o uso de tomografia, foi realmente um marco histórico da gente entrar num cenário de radioterapia de qualidade, não uma radioterapia que trata, mas que também causa muito efeito colateral e é muito limitada. Bem, então, principalmente, como a gente utiliza, né? O principal uso é o desenho anatômico. Então, como eu falei, na radioterapia 2D a gente não sabe exatamente o que a gente está tratando, então a gente tem que fazer campos grandes, irradiando muita coisa, e muitas das vezes com esse tipo de radiação, a gente acaba tendo que irradiar órgãos sadios com uma dose muito alta. Isso trazia uma toxicidade para o paciente muito alta, e era o que limitava a gente dar doses de radiação terapêuticas e ter realmente um prognóstico melhor para o paciente. Finalmente, conseguindo enxergar o que a gente precisa tratar na radioterapia, a gente consegue talhar os nossos planejamentos de forma a irradiar mais as circunferências, as vizinhanças do alvo e irradiar menos tecidos sadios. Isso proporciona com que a gente consiga dar mais dose nos tumores. Isso a gente teve mais controle local com menos toxicidade. Esse foi o marco inicial da gente entrar no que a gente tem hoje de ser uma radioterapia de qualidade. E além de conseguir enxergar os alvos que a gente precisa irradiar, a gente também começou a detalhar e desenhar detalhadamente todos os órgãos de risco que estão naquela região que vão tomar dose. Conseguindo saber exatamente o volume tridimensional desses órgãos de risco, a gente conseguiu avaliar exatamente qual que é a dose que está chegando nesses alvos. Sabendo quanto que está chegando, a gente consegue começar a padronizar protocolos de
limitações de dose, então, quando você for tratar essa região. Por exemplo, se eu for tratar um cabeça e pescoço, eu começo a ver o tipo de dose que é limitante, que me dá radiodermite, que me dá parotidite, que me dá mucosite. Todos esses valores começam a ser modelados, né? A gente começa a conseguir fazer modelos biológicos que dão para a gente um guia de quanto de dose cada tecido consegue receber. Baseado nisso, a gente consegue dar mais dose no tumor, sabendo qual que é o limite que a gente consegue chegar em cada tecido sadio antes do paciente ter um aumento de toxicidade muito alto. E outra coisa que entra aí é o cálculo de dose. Quando a gente estava utilizando geometrias 2D, geralmente os cálculos de dose eram cálculos que a gente tinha que fazer na mão. Eram cálculos extremamente simples, com geometria simples. Em geral, a gente conseguia fazer o cálculo em alguns pontos e, baseado no formato do feixe, a gente inferia qual que é a cobertura que a gente vai conseguir chegar. E isso tinha muita incerteza. Utilizando uma tomografia, utilizando o cálculo tridimensional, a gente tem detalhado o quanto de dose chega nos nossos alvos, o quanto de dose chega em cada tecido sadio, e isso vai dando para a gente as ferramentas que a gente tem no desenvolvimento da radioterapia moderna. E isso proporcionou, foi o passo necessário para a gente evoluir ainda no que a gente tem de radioterapia 3D, que seriam técnicas de intensidade modulada, onde a gente consegue ter distribuições de dose que conseguem fugir de alvos sadios, dar diferentes níveis de dose em diferentes regiões de tratamento dentro do paciente, e também o que a gente chama de radioterapia estereotáxica, que é tratar com doses extremamente altas, utilizando margens menores. Isso a gente permite aumentar o nosso controle tumoral e fazer com que o paciente venha menos dias para tratar. Todas essas evoluções que partiram da radioterapia 3D só se tornaram possíveis porque a gente tem imagens volumétricas com o tomógrafo. Então, normalmente falando assim, o CT ele foi a ponte entre sair daquela radioterapia convencional 2D de imagens planares e baixíssima qualidade para uma radioterapia moderna, onde a gente mira muito bem onde a gente vai dar radiação, a gente protege onde precisa ser protegido e a gente dá realmente um tratamento individualizado para cada paciente. Algumas limitações que a gente tem é que a tomografia ela tem baixo contraste em alguns tecidos sadios, para diferenciar tecidos moles, né? Então, em alguns casos, apenas uma radiografia convencional, sem uso de mais nada, dificulta enxergar algumas estruturas onde a gente precisa ou tratar ou proteger. Para isso a gente tem, por exemplo, o uso de contraste iodado para conseguir ver lesões em alguns sítios, e também a fusão multimodalidade, né? Utilizar imagens de ressonância magnética, utilizar fusões com PET, fusões com ultrassom. Esse uso de multimodalidade de imagem ele é muito comum hoje na radioterapia. Aqui, por exemplo, um caso onde no CT a gente não consegue enxergar nada específico que a gente trate, mas utilizando, por exemplo, uma ressonância magnética, a gente já vê regiões que têm alteração, que são regiões alvos. Utilizando um PET, a gente tem uma informação fisiológica de dentro daquelas regiões onde realmente a gente tem mais atividade metabólica, onde a gente provavelmente tem mais células tumorais, onde a gente precisa de uma dose maior para tratar esses pacientes. Então isso é padrão hoje na radioterapia de alta tecnologia e alta qualidade. Outra limitação que a gente tem é de artefatos metálicos, que podem entrar aí no caminho da gente enxergar exatamente o que a gente vai estar tratando, principalmente em casos de cabeça e pescoço, que a gente tem enchimentos dentários, casos de pelvis ou coluna, onde a gente tem prótese e fixações vertebrais. E para a gente também a gente usa muito fiducial, quando a gente trata no CyberKnife. Não vou entrar em detalhes de como o CyberKnife funciona, mas uma quantidade bem significativa dos nossos pacientes precisa de fiducial implantado. Esses fiduciais também dão strike, atrapalham os desenhos. Se a gente não utiliza artefatos metálicos, um software de redução de artefatos metálicos, a gente pode causar erros grosseiros em cálculos de volume, em cálculos de dose. Outra coisa que é importante, não deve ser
desconsiderado é o contorno externo do paciente como um todo. Para a gente ter um cálculo preciso, a gente precisa não só saber onde está o volume, mas saber qual que é o tamanho do paciente, qual que é o contorno externo exato. Isso para ter um cálculo de dose preciso, né? Então a gente tem dois problemas. Um o tamanho do bore não pode ser pequeno no sentido de não conseguir entrar um paciente. Isso geralmente não é um problema mesmo em tomógrafos convencionais, mas na radioterapia a gente ainda tem o problema da abertura ser um problema por conta de acessórios de imobilização especiais que a gente usa, posições do braço. Geralmente a gente precisa ter o paciente numa determinada posição para ter um tratamento ótimo. Se a gente tem um bore pequeno, às vezes a gente precisa mudar o posicionamento desse paciente e não ter o tratamento exatamente do jeito que a gente quer. E além de entrar dentro do bore, a gente tem o problema não só do tamanho do tubo, do tamanho do bore, mas do FOV de escaneamento, né? Que geralmente é menor do que o tamanho do tubo. Quando a gente tem um paciente que ele é maior do que o FOV de escaneamento, a gente tem um problema de imagens truncadas. Se a gente tenta reconstruir isso, geralmente isso causa artefatos. Se a gente está querendo só olhar o formato de alguma coisa aqui dentro, isso não é um problema. Para nós da radioterapia, a gente também precisa ter o formato de tudo que está fora dessa região. Então a gente precisa de reconstrução dessas imagens truncadas com boa precisão. E o nosso Discovery RT, a gente tem resultados muito adequados. A gente do software de reconstrução, o MaxFOV dele, que permite a reconstrução de até 80 centímetros, que é o tamanho do bore, com especificações bastante adequadas para uso na radioterapia. Aqui está um exemplo, né, de um caso onde ele é um paciente de uma outra instituição parceira nossa, onde com o braço para cima ele não entrava dentro do bore e com o braço para baixo ele entrava, mas a gente ainda não conseguia delimitar exatamente o formato que essa região aqui tem, e era bem a região de tratamento. Então esse paciente não conseguiu simular naquela instituição. Eles conversaram com a gente e veio simular com a gente. Então ele fez a imagem no nosso Discovery. Por causa do tamanho do bore, ele conseguia entrar tanto o braço para cima quanto o braço para baixo. E se a gente precisasse de uma reconstrução com o MaxFOV, a gente conseguia um formato bastante preciso, mesmo das regiões que estavam fora do FOV de escaneamento. Outra coisa, claro, para a radioterapia, como disse, ela é um tratamento de alta precisão, então a gente precisa garantir que o paciente está posicionado na mesa de tratamento exatamente como a gente quer que ele esteja posicionado. E o CT, ele é a base mais comumente usada para a gente verificar se o paciente está bem posicionado. Uma forma bastante utilizada seria utilizar o CT para fazer radiografias digitalmente reconstruídas. Então, fazer um par de imagens e garantir que o paciente está lá. Para fazer um par de imagens de qualidade, a gente precisa de cortes finos, a gente precisa de um MA bastante alto. Não são todos os equipamentos que conseguem fazer uma radiografia que reconstrói um DRR de alta qualidade que a gente precisa para usar na radioterapia. E a outra seria usar a própria tomografia para comparar com uma mini tomografia que a gente chama de tomografia de cone beam, que é feito pelo próprio acelerador linear. E aí a gente consegue comparar a imagem 3D com imagem 3D, ter essa diferença, ver exatamente o formato do volumial, ver como está o formato de órgãos em risco que a gente precisa proteger, conseguir enxergar calcificações que numa radiografia não dão um contraste suficiente, mas numa tomografia a gente consegue ver de uma forma bastante clara. Então isso aqui é um dos padrões mais utilizados em radioterapia moderna. Outra coisa que a tomografia nos proporciona é a correção de heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz o cálculo de dose de como a radiação interage com o paciente, para a gente saber a quantidade de energia que a gente vai entregar dentro do tumor, a forma como a radiação interage, ela depende da densidade daquele meio. A tomografia, por ser radiação ionizante, ser raio-x, ela interage de uma forma bastante similar com a radiação que a gente produz no acelerador linear. As energias são diferentes, mas os processos físicos são iguais. Então a gente consegue fazer um modelamento baseado na unidade de Hounsfield que a gente tem nas tomografias, com a densidade que aquele tipo de tecido tem, e baseado na densidade a gente sabe como a nossa radiação vai interagir com aquele tecido.
Então, quando a gente entra com o feixe, por exemplo, ele passa por uma região de pulmão, ela não interage da mesma forma como ela interage dentro da água. Ela penetra de uma forma diferente, ela tem um espalhamento diferente. Se a gente não leva isso em consideração, a gente faz um cálculo de dose ignorando que ela interage diferente no pulmão. A gente acha que a gente está dando uma dose de uma certa forma. Quando a gente faz um cálculo de heterogeneidade, a gente pode ver, por exemplo, que o nosso alvo não está sendo coberto. E a gente vai perder dose dentro do tumor porque a gente não está fazendo um cálculo preciso. Então é essencial, dentro da radioterapia moderna, principalmente em regiões, por exemplo, que a gente tem pulmão, que a gente tem bastante estrutura óssea, ter uma imagem tomográfica com correção de heterogeneidade para a gente saber exatamente o tipo de dose que a gente está dando no paciente. E isso entra dentro da questão de por que a gente usa um KV fixo. Muitos dos operadores de tomógrafos de radioterapia que não têm experiência em radioterapia, por exemplo, às vezes eles vão operar, vão fazer uma imagem para a gente e eles olham um KV fixo, por exemplo, de 120 kV, olham a anatomia do paciente e falam: eu não posso abaixar o KV, não posso aumentar o KV para utilizar o que eu estou mais acostumado? E a resposta, infelizmente, é não. O KV, ele influencia bastante a unidade de Hounsfield que a gente tem dentro do paciente. Para radiologia, isso pode não ser um problema, né? O melhor é a gente ter alto contraste, diminuir a dose no paciente. Porém, na radioterapia, se eu tenho uma modelagem de como o feixe interage com uma tomografia que eu fiz a 120 kV e eu faço uma tomografia a 80 kV, ele muda as minhas unidades de Hounsfield e eu, quando fazer o cálculo, vou fazer um cálculo incorreto. Então, geralmente, eles vão ter KV fixo, que eles não podem alterar, a não ser que um físico vá lá e fale explicitamente, analise o caso e falar: isso aqui não precisa, pode mudar o KV, mas em geral o KV não pode ser mudado. Mudanças de FOV, eles impactam levemente a unidade de Hounsfield, mas geralmente não tem relevância clínica, mas o MA ele não tem nenhum impacto na unidade de Hounsfield. Você pode aumentar o MA, diminuir o MA à vontade para modular a dose do paciente, modular o ruído, isso não influencia o nosso cálculo. Mas o KV, realmente, vocês vão ver que a maioria dos serviços eles têm um KV fixo, independente se o protocolo é cabeça, se é pulmão, se é membros. E uma coisa essencial da radioterapia moderna é a gerência de movimento. Deixa eu passar. Por exemplo, quando a gente vai tratar pulmões, alvos que estão dentro do pulmão, esses alvos se mexem. Se a gente faz uma tomografia em respiração livre, a gente tem um monte de artefato de tentar fazer uma imagem rápida de um tumor que está se mexendo. A gente tem borramento, a gente tem sobreposição do tumor em algumas regiões, a gente não sabe aqui onde termina o tumor, onde começa o diafragma. A gente tem uma série de artefatos que pode quebrar a posição do tumor, e isso a gente simplesmente não consegue desenhar o formato real do alvo, né? Então, para isso, a gente tem a tomografia 4D. A tomografia 4D ela é uma tomografia que faz um filme, entre aspas, de como o paciente se movimenta devido à respiração, à movimentação respiratória, né, durante o ciclo respiratório. E com isso ele permite que a gente saiba exatamente o formato de uma lesão, ver como ela se movimenta, ver qual que é a amplitude de movimentação, ver bordas de tumor com muito menos borramento, e a partir disso ter estratégias para tratar esses tumores sem dar muita dose em tecidos sadios. Aqui tem algumas dessas estratégias, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas algumas das estratégias seria ligar o feixe em todo o movimento que o tumor faz dentro do paciente, assim a gente garante que esse alvo está recebendo a dose que a gente precisa. Em equipamentos mais modernos a gente tem a chance de ligar e desligar o feixe em alguns momentos, então a gente define um alvo e quando o tumor sai de fora desse alvo a gente desliga o feixe e liga de novo. E em outros equipamentos, como por exemplo o CyberKnife que a gente tem a opção inclusive de ficar com o equipamento correndo atrás do tumor. E diminuir cada vez mais a quantidade de tecido sadio que a gente precisa irradiar. Essas são algumas estratégias, existem mais, mas isso só é possível dentro da tomografia 4D. Só é possível se a gente tem um estudo de como esses alvos se movimentam dentro do corpo. A tomografia 4D, então a primeira coisa que a gente precisa é ter um dispositivo que monitora a respiração do paciente para gerar uma curva de respiração. Isso tem várias formas como a gente pode fazer, né? Então a gente tem, por exemplo, um laser
que monitora a movimentação do paciente. A gente associa a movimentação do abdômen com o ciclo respiratório do paciente. A gente pode usar uma câmera infravermelha com um dispositivo em cima da barriga do paciente. A gente pode usar cintas que tem alguns têm um dispositivo. Esse daqui, por exemplo, é um dispositivo piezoelétrico, que é um princípio parecido com o do ultrassom. Aqui a gente tem uma mola, quando o paciente respira, essa mola aumenta e diminui. Tudo isso vai gerar um sinal respiratório. E se a gente tem uma tomografia com capacidade de fazer reconstrução 4D, a gente consegue alimentar esse ciclo de respiratório durante a aquisição do paciente. Então a gente vai adquirindo imagens do paciente durante a monitoração respiratória e a gente junta essas duas coisas. Fazendo essa junção, a gente consegue associar, por exemplo, essa imagem o paciente estava em inspiração, quando eu adquiri essa imagem o paciente estava em expiração. Eu junto essa imagem com outras imagens, faço uma tomografia do paciente em inspiração. Pego essa imagem que o paciente estava em ESP, essa imagem que o paciente estava em ESP, junto todo mundo, faço uma imagem que o paciente estava em expiração. E eu faço isso para todo o ciclo respiratório do paciente. Com isso eu tenho um filme de como o paciente se movimentou durante a respiração dele. Então é assim que funciona. Não são todos os equipamentos que têm esse tipo de capacidade de pegar esse sinal respiratório e fazer um protocolo de aquisição da forma adequada que a gente precisa para reconstruir isso. Claro que isso também tem limitações, né? Depende muito do paciente respirar bem e de como é feito tanto o protocolo de aquisição quanto o tipo de equipamento que a gente usa para monitorar o paciente. Isso pode causar borramentos, partes do tumor que são incompletas, a gente chama isso aqui de artefato de panqueca. A gente pode ter erros de associação de fases de respiração, achar que um pedaço do paciente que estava em INSP, ele junta com a parte do paciente que estava em ESP. Tem uma série de artefatos também que podem aparecer dentro da tomografia 4D. E algumas formas da gente controlar isso. Uma delas é a aquisição de imagem. O protocolo de aquisição 4D ele tem que ser talhado de acordo com a respiração do paciente. Aqui o mesmo paciente utilizando o mesmo equipamento. Um protocolo de aquisição inadequado, a gente vê que tem um monte de artefato. Se a gente faz uma adequação do protocolo de aquisição, a gente tem uma imagem, uma reconstrução melhor. E um outro sistema que a gente tem dentro do nosso Discovery é a reconstrução sem utilizar o dispositivo. Então eu ignoro essa curva do paciente, que ela é uma fonte de artefatos, e eu pego essas imagens, jogo no meu tomógrafo, e o meu tomógrafo, a reconstrução devices, ele tem um algoritmo que usa imagens similares. Ele agrupa essas imagens utilizando um modelo criado com inteligência artificial, olhando características anatômicas similares. E isso ele reconstrói direto, então fases de inspiração, expiração, meia inspiração, sem a gente precisar dessa curva respiratória, simplesmente usando a própria anatomia do paciente. E em geral, essa reconstrução do device, ela é muito menos propensa a artefatos de movimentação do paciente. Então a gente tem experiências muito boas de utilizar a nossa reconstrução 4D utilizando o device 4D. Aqui só umas considerações finais para terminar. Para ter radioterapia de qualidade e ter imagens de qualidade, a gente exige controle de qualidade. Então é muito importante ressaltar a importância de controle de qualidade diários, mensais, de distorção espacial, resolução espacial, constância de níveis de cinza, ruído, contraste entre níveis de HU baixos, né? Seria resolução de baixo contraste, alinhamento da imagem, presença de artefatos, tudo isso a gente tem que checar diariamente para saber que as nossas imagens estão sendo produzidas de altíssima qualidade, para ter uma matéria-prima de altíssima qualidade e gerar um tratamento de altíssima qualidade. E por fim, só para jogar aí, seria a pergunta de se
a tomografia existirá num futuro próximo, num futuro distante. Aí só para falar que existem, hoje é um tópico de pesquisa muito crescente, é o uso de transformar ressonâncias e criar radiografias sintéticas em cima disso, né? Isso ele atribui densidade, níveis de HU genéricos, ou utiliza alguns modelos baseados em Atlas, alguns modelos baseados em Deep Learning, para tentar, a partir de uma ressonância magnética, criar uma CT sintética que se aproxime num CT. E aí, só com uma ressonância magnética, a gente já teria uma imagem para criar uma CT sintética. Isso é uma coisa crescente em pesquisa, porém, numa realidade genérica, eu não acredito que a CT vai sair da jogada, porque ela ainda vai apresentar vantagens muito claras em relação à ressonância. Uma clara delas é o custo e a disponibilidade. Não vai ser todo o serviço que vai ter uma ressonância, principalmente em relação a fluxo. CT ele tem um fluxo muito rápido de pacientes. A gente consegue adquirir imagens no CT muito rápido. Se a gente tiver uma ressonância onde a gente precisa bloquear um espaço de 1 hora e meia para adquirir imagens para fazer uma simulação de paciente, eu não acho que isso vai ser uma coisa facilmente factível. A gente sempre vai ter problema de compatibilidade de alguns acessórios. Eu mostrei que a gente tem vários acessórios que a gente precisa colocar no paciente para deixar ali algumas posições. Não são todos os acessórios que são compatíveis com ressonância. Aqueles que são, às vezes, são mais caros. Então tudo isso também vai ter uma questão de custo. E a gente também tem a facilidade no sentido de operadores são muito mais... é muito mais fácil a gente ter operadores que sabem produzir imagens de tomografia de qualidade do que imagens de ressonância de qualidade. Então eu não acredito que o CT vai sair dessa jogada, mesmo num futuro bastante longo. Isso conclui o que eu tinha para passar. Eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tiverem. Novamente, obrigado por todo mundo que está aqui. Obrigado novamente pela direta. Tá bom?